E aí, programador web, tudo bem? Vamos lá dar sequência ao nosso projeto TechLab? Bom, vamos lá. Eu já estou aqui com as nossas ferramentas de trabalho startadas, Apache e MySQL, tudo ok, tudo startado. Estou com o VS Code aberto, já com os nossos códigos aqui. Nós vamos trabalhar nesse momento aqui com principal.php. É esse bloquinho de códigos aqui em cima que a gente vai trabalhar. Tá? E qual que é a ideia agora? Nós garantimos que o usuário só tem acesso a principal.php se uma determinada situação acontecer. Qual é essa situação? Veja só, quando nós executamos o validar login, duas coisas aconteceram. Se o login deu certo, que é aqui no finalzinho, tá vendo? Verificar se o usuário foi encontrado. Então, se o login deu certo, uma variável de sessão chamada tentativa de login recebe true e nós somos encaminhados para principal.php. E se o login der errado, a variável de login recebe false e nós seremos encaminhados para index.php para fazer o login novamente, porque não deu certo a tentativa de fazer login. Então aqui em principal.php, nós vamos alterar esse comecinho de código, vai ser uma mudança bem pequena, de tal forma que o usuário, obrigatoriamente, ele só entra nesse código se e somente se ele fez login, ou seja, a variável de sessão tentativa de login existe e se ela vale true. Nós temos que garantir que isso esteja acontecendo. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar e fazer algumas alterações. Olha, se a variável de sessão teste login não existir, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mudar, nós vamos redirecionar, nós vamos, antes de mais nada, enviar, apresentar mensagem para o usuário. A mensagem vai ser login obrigatório. E vamos também redirecionar para index.php. Quer dizer, o usuário ele não pode acessar a página se ele não fez login. Então, o comecinho desse teste aqui já está sendo feito. Aqui, se não existe a variável de sessão tentativa de login, lembrando que a sessão já foi startada logo acima, nós vamos, via JavaScript, nós vamos enviar uma mensagem por meio de um alert e, em seguida, redirecionar também via JavaScript. Bom, então nós vamos colocar aqui esse if que começa aqui em cima, termina aqui embaixo. Nesse miolo, ele vai receber um bloco de códigos JavaScript. E eu vou aproveitar esse pedacinho que tem aqui no fazer logout. Uma mensagem que não vai ser obrigado por ter usado o TechLab, vai uma mensagem dizendo login obrigatório, e nós vamos redirecionar para index.php. Então eu vou dar um Ctrl C nesse bloco de códigos, e aqui eu vou dar um Ctrl V nesse bloco de códigos, tá? Deixa ele assim, eu vou só dar um Shift Alt F para dar uma... Ele nem conseguiu, o VS Code, ele nem conseguiu identar o código, porque nós temos aqui uma situação. Isso aqui é PHP, começou aqui em cima, e veja que eu não finalizei o PHP e já coloquei o JavaScript no meio, e depois eu fechei o PHP. Isso aqui vai dar erro, porque esse bloco aqui, que eu estou selecionando, ele é JavaScript. Então o que nós temos que fazer? Deixa eu fazer bem passo a passo aqui para você entender qual que é a nossa lógica. É um if, o if abriu chaves, fechou chaves, e aqui eu preciso colocar JavaScript. Então aqui em cima nós vamos fechar o PHP, aí nós vamos colocar JavaScript e aí depois nós temos que abrir PHP de novo para poder finalizar o if, tá? Então a gente abre o PHP e fecha. Coloca o JavaScript. Abre o PHP e fecha, concluindo a construção de todo esse código. E aqui, nesse bloco,
a gente coloca o código JavaScript. Agora já dá para indentar. Olha lá, que ele fez a indentação, né? Então vamos dar um clique no salvar. Aqui não vai ser essa mensagem, a mensagem vai ser login obrigatório. Então, login obrigatório, salvar. Portanto, se o usuário tentar acessar principal.php diretamente pela URL, ele não vai conseguir, porque a variável de sessão não existirá. Então, o usuário vai receber um alert, olha, o login é obrigatório, vai ser encaminhado para index.php e aqui finalizou o if. Então, se ele tentar acessar principal ou qualquer outra página da sequência da aplicação, não vai ter resultado positivo. Ele sempre vai receber login obrigatório e será reencaminhado, redirecionado para index.php. Vamos ver isso aqui funcionar? Então vamos lá, vou dar um clique aqui no salvar. Eu vou startar aqui um navegador. Então localhost /manutenção. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tentar acessar fontes /principal.php. Então, ao tentar acessar, sem passar pelo login, olha o que aconteceu, olha. Login é obrigatório e quando eu der o OK, fui direcionado para index.php. Se eu errar a senha, eu vou errar aqui, ó, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nossa senha é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí nós recebemos a mensagem, tentativa de login inválida, código ou senha incorretos. Se eu fizer isso corretamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, veja aqui, olha lá, chegamos no principal, tá? Então a ideia é a seguinte, olha, eu vou pegar esse código, essa URL, eu vou dar um Ctrl C, copiei, fechei o navegador, tá? Vou abrir de novo um outro navegador, tá? Vou pegar o Chrome agora e vou colocar aquela URL direto, ou seja, eu vou tentar acessar principal.php sem ter feito o login. E aí a aplicação nos protege dizendo, olha, via código, o que aconteceu? A variável tentativa de login não existe e então nós seremos redirecionados para index.php. Olha lá, index.php. Aqui é só o zoom, que está muito grande. Tá legal? Então a primeira parte nós já fizemos. Agora, pode acontecer o seguinte, olha, o usuário ele pode errar a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu coloquei aqui uma outra senha, tentei fazer login. Só que na tentativa de fazer login, o que aconteceu? Nós passamos por validar login e a variável ela foi criada, só que ela está valendo falso. Então, nesse momento, a variável tentativa de login, ela existe e está valendo falso. Deixa eu só voltar aqui. Portanto, esse teste aqui ele vai ser burlado, porque a única coisa que nós estamos testando é que a variável existe. Ela existe ou não existe? Ela existe, só que ela vale falso. Então, se nós tentarmos aqui, ó, colocar o principal.php, vamos ver se o meu raciocínio vai dar certo. Principal. Nós caímos, ele já nos direcionou aqui. Não, nós estamos aqui, me perdoe, nós estamos aqui, ó, em principal.php, acessando todas as funcionalidades. Tá bom? Então, a meia linha de raciocínio, ela realmente aconteceu. O usuário não conseguiu fazer login, então vamos lá, vamos de novo. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, 5, e 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei um login que não existe. Ele, tentativa de login inválido. Só que aquela variável de sessão, ela agora existe, só que ela está valendo falso. É aqui, ó. Ela está valendo falso. Bom, se eu manualmente tentar burlar o login e for lá para principal.php, nós acessamos. Nós estamos em principal.php. Veja que todos os links estão abertos, está tudo funcionando, tá? Então nós temos que fazer um outro teste aqui, lá em fazer logout, vou fechar, lá em principal.php, esse mesmo bloco de códigos, ele tem que, quase ele mesmo, tem que ser feito de uma outra forma. Então, o que nós vamos ter que colocar aqui?
se a variável de seção não existe ou se ela vale falso. Então, né, vamos colocar aqui, ó, se não existe a variável de seção ou, e aí é que a gente vai colocar uma outra condição, a variável de seção, então eu vou pegar aqui, ó, ou a variável de seção, ela for igual, cuidado com igual, que igual é igual, igual, né? Igual a em PHP é igual, igual. Aí nós poderíamos colocar aqui false. Muito bem. Então a gente pode deixar assim, ó, ou a variável de seção tentativa de login é igual a false, ou simplesmente a gente coloca um não aqui, um not variável de seção. Então, como você achar melhor, tá? Eu vou colocar aqui, ó, igual a false, porque fica mais simples. Então, o que vai acontecer? Se a variável de seção não existir, ou se ela existe, mas está valendo falso, o usuário recebe a mensagem login obrigatório e vai ser encaminhado para index.php. Vamos dar uma olhadinha para ver se a nossa lógica de programação deu certo. Então vamos lá, vamos zerar aqui, iniciar um novo navegador e vamos fazer testes. Vamos lá. Então, localhost /manutenção, vamos fazer primeiro o processo certinho. Vamos fazer o login, ok. Código 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos ver se isso daqui deu certo. Ok, fazer login. Veja, fomos remetidos para principal.php. Perfeito. Vamos sair. Vamos errar. Olha lá, obrigado por ter usado o MATLAB. Vamos aqui colocar, ó, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora vai dar erro, porque nós não temos um usuário 5 com essa senha. Olha lá, tentativa inválida e ficamos em login. Muito bem, mas quando nós executamos, tentamos fazer o login, a nossa variável de seção existe e ela está valendo falso. Então agora manualmente nós vamos tentar acessar principal.php e veja que ele nos deu login obrigatório e volta para cá e volta para cá. Não deixa acessar principal.php em hipótese alguma, né? Então dessa forma nós nos garantimos e esse bloco de códigos ele vai ser utilizado em todos os arquivos que virão pela frente, que são os arquivos laboratórios.php, computadores.php, tipos de usuários, chamados e assim por diante. Para a gente finalizar essa videoaula, só falta um pedacinho aqui, onde nós vamos descer com o código e nós vamos localizar o alert onde nós demos a mensagem login inválido. Tá vendo esse alert aqui, ó? Início do alert, login inválido. Olha como é que é importante colocar aqueles comentários que facilitam muito a gente achar e encontrar um bloco de códigos dentro desse código bem maior assim. Esse alert login inválido, ele só existe, só vai ter função lá no index.php. Então basta simplesmente aqui dar um delete. Então a gente finaliza a barra de navegação e já inicia o carrossel. Feito isso, o nosso principal está pronto. Prontinho, prontinho, e ele vai ser a matriz para nós construirmos outras partes da nossa aplicação. Na verdade, o que nós vamos fazer é aproveitar esse código e aqui, ó, nessa parte do início do carrossel até o final, nós vamos tirar e nós vamos embutir aqui outros comandos criando tabelas, tables, com os dados do banco de dados. Mas isso é assunto para a próxima aula, onde nós vamos dar sequência no nosso projeto. Tudo bem? Então, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente retorna com mais uma videoaula do nosso projeto TecLab. Até já, então!